Eu sou o João Rodrigo, eu comecei a estudar para concurso na metade de 2017 e eu sempre quis fazer concurso para procuradoria. E é aquele negócio que todo mundo que estuda para concurso sabe, que você começa devagar, você vai indo, você vai desenvolvendo, mas quando começa a chegar os resultados, você aumenta o entusiasmo, sabe? Eu fui aprovado agora no concurso de procurador do estado da Paraíba, em segundo lugar. Inclusive um negócio que eu não esperava de jeito nenhum, sabe? E quando saiu o resultado, eu fiquei assim, em êxtase, nas nuvens, sabe? Então foi bem bacana. E nessa trajetória toda, eu fiz outras provas, algumas deram certo, algumas deram um pouquinho certo, mas esse momento agora está sendo sem igual. É bem bacana. Eu comecei na metade de 2017, nisso logo em seguida já veio o concurso da Procuradoria de Estado do Tocantins. Eu fiz ele e não passei para a segunda fase, para a discursiva. Mas como era o comecinho, eu cheguei perto, aquilo lá me deu um ânimo danado, sabe? E aí foi bom, porque logo em seguida lançou o concurso de procurador do estado de São Paulo, que eu fiz também, e passei para a segunda etapa. Continuei estudando, no ano seguinte eu fiz o concurso da PGM, da Procuradoria Geral do município de Campo Grande. Eu fiquei em 30º lugar final, entre, sei lá, 3.000 candidatos, e eu já fiz, que isso, putz, tá bom demais e tal. Então, a cada vez que você vai fazendo uma coisa dessas e vai te dando resultado, você ganha um ânimo, uma energia para você continuar, sabe? É muito legal. Aí eu fiz, no ano seguinte, no meio da pandemia, que foi fundamental, o concurso da PGM Sinop, no norte do Mato Grosso. Lá eu fui muito bem na primeira etapa, a segunda etapa deu uns percalços assim, entrei com recurso, aquele negócio. No final das contas passei, mas o concurso foi suspenso, sabe? Aquele gostinho que dá na boca que depois vai embora. Só que como tudo tem um propósito, sabe? Eu fiquei assim, umas 1, 2 semanas pensando naquele negócio, mas foi ótimo, porque aquilo me manteve no foco, me manteve aqui estudando, focado com os materiais, para eu conseguir pegar esse concurso da Paraíba, colocar minha energia inteira nele e ter um resultado bacana que a gente fica esperando desde o início, né? Então foi bem legal. Eu estudo há agora quase 4 anos e meio, porque eu comecei no começo, aliás, na metade de 2017. No começo eu era um pouco despreocupado com as coisas. Então eu continuava saindo com mais frequência, eu deixava de estudar um dia, deixava de estudar outro, chegava meio com sono para estudar, aquele negócio assim. Mas eu acredito que a jornada ela é progressiva, sabe? Que a gente vai colocando uma pecinha de cada vez ali. E no final das contas, o que faz muita diferença é uma verdade meio que geral, mas que é um fato, que é o comprometimento que a gente tem. Se a gente se propõe a estudar todos os dias, que seja 1 horinha, 2 horinhas, sabe? Ou que seja bastante tempo também, a gente parar e estudar. Porque eu acredito que a diferença que isso faz na nossa mente é que a gente está comprometido com uma coisa e que a gente meio que dá relevância para aquilo, internamente, inconsciente, sabe? Então eu acredito que essa firmeza, essa constância, assim, e o comprometimento, sabe? Eu acho que é aquela chave invisível que muda entre o cara que estuda 10 horas por dia e fica no percalço, para o cara que estuda ali menos, mas estuda o que ele se planejou, sabe? Eu acho que esse é aquele pozinho mágico, aquele ingrediente secreto do negócio, a constância e o comprometimento, sabe? O Revisão PGE foi basicamente o segundo curso que eu fiz e foi o que eu mantive comigo o tempo inteiro até a aprovação. Então, eu primeiro escolhi o Revisão porque eu senti firmeza nos vídeos que eu vi dos professores, sabe? Segundo, que eu encontrei exatamente o que eu sentia durante todo o meu estudo, que era a necessidade de ter um material completo com todas as coisas que eu precisava naqueles arquivos ali. Então eu sabia que se eu seguisse aquele cronograma, se eu seguisse aquele material, eu ia ter o que eu precisava e eu ia poder estar tranquilo em relação às outras coisas para eu ir caminhando passo a passo na direção da aprovação, sabe? E eu acredito que o Revisão é ótimo, porque além dos materiais, etc e tal, eles te dão um suporte para você saber que o curso está sempre em construção. No sentido de você tem ali todos os ingredientes, todos os instrumentos que você precisa e eles estão sempre atualizando e sempre agregando mais naquilo que a gente já tem. Dá a sensação de evolução constante do negócio, sabe? Que é bem legal. O extensivo foi o curso que eu escolhi do Revisão. Hoje em dia, inclusive, ele tem vários outros cursos, o passaporte, algumas outras utilidades, 4x4 e tal.
O extensível, eu escolhi ele porque ele era de médio e longo prazo e me ajudou porque diariamente eles te dão o cronograma, eles te dão as matérias que você tem que estudar, eles te dão os horários das coisas, eles fazem as divisões direitinho, sabe? E eu ainda tive o acompanhamento individual, que foi muito legal, porque tem sempre uma pessoa ali, minha professora maravilhosa na época, aparando as arestas, te dando aquele suporte, te dando incentivo. Então foi bem legal por causa desse acompanhamento constante e por ter a base toda que você consegue ficar seguro quando você está estudando. Eu estudava mais pelos PDFs. As videoaulas, eu entendo bastante quem gosta, porque é um negócio mais dinâmico, utiliza outros meios de aprendizado, audição, a visão, etc. Agora, eu gosto dos PDFs porque a gente pode ir marcando e a gente transforma aquilo numa coisa nossa, a gente grifa, a gente adiciona uma nota, sabe? E eu também prefiro mais poder ditar o meu próprio ritmo de estudo, sabe? Então o PDF está todo lá, você lê ele mais rápido, mais devagar, você revisa. Eu gosto bastante desse sistema, assim. E as videoaulas eu usei bastante enquanto eu estava fazendo outras coisas. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo um lanche, enquanto eu estava cozinhando, sabe? Eu colocava lá a videoaulazinha e dava aquele pump, aquele gás, assim, era bem legal. Eu fazia mais ou menos aí por dia umas 30 questões de múltipla escolha, fechadas. Nisso, o revisão também tem o cronograma inteiro, eles vão lá e te passam passo a passo, mas basicamente eu fazia uma quantidade exata de questões de cada matéria por vez, sabe? Então eu ia lá, 5 questões dessa matéria, 5 questões dessa matéria, 5 questões dessa. E as questões são muito boas porque elas são uma forma de você renovar a energia, porque a leitura por muito tempo ela te deixa um pouco cansado. Aí você passa para a questão, é um outro tipo de raciocínio, é um outro tipo de atividade. Você vai lá e acorda, sabe? É muito bom. E é um ótimo jeito também de revisão, porque vem aquelas questões aleatórias e você tem contato com as matérias mesmo que você tenha estudado elas há alguns meses, algumas semanas, é muito bom. Os pontos fortes do extensivo comigo foram justamente você ter diariamente o que você vai estudar, você saber o que você vai estudar, sabe? E você ter sempre aquele passo a passo ali do que você vai fazer. Além da segurança que te passa de você ter a matéria inteira ali para você poder acompanhar no seu ritmo, sabe? E você ter certeza que você estudando aquele material, você vai aumentar o seu rendimento, você vai aumentar seus acertos nas questões. E eu acho que esse que é o ponto fundamental, é a segurança. Porque o importante de qualquer curso que a gente fizer é a gente saber que a gente, se atendo àquele material, àquele conteúdo, a gente tem o suficiente para a gente conseguir ser aprovado, sabe? E essa parte é fundamental, é a segurança da gente confiar no nosso material. E o revisão, o extensivo do revisão, ele dá exatamente isso, essa segurança, porque ele está ali atualizando sempre, te acompanhando, te dando os materiais por dia, sabe? Eu acho isso bem bacana. Minha relação com os professores é bem legal, porque tanto agora, depois do resultado, quanto antes, a gente já vai sentindo familiaridade, como se a gente conhecesse os professores, sabe? Por causa das videoaulas, por causa das atualizações que eles fazem. Aí eles vão lá e fazem aquelas lives pós-prova, sabe? Na prova da Paraíba, eu cheguei no quarto do hotel, abri uma cervejinha e fiquei lá como se eu estivesse com os brothers assim na mesa, sabe? Conversando, a questão tal, putz, errei tal questão, nossa, errei tal questão, sabe? Então, você sente como se você conhecesse o pessoal há bastante tempo e você cria uma familiaridade, uma intimidade, assim, que é bem legal. Agradecimento é um negócio que eu tenho demais, viu? Tem algumas pessoas específicas que são fundamentais. O meu pai, ele foi a pessoa que me deu a inspiração para eu seguir esse caminho. Meu pai é advogado. Ele hoje em dia não atua mais, mas ele é advogado. Então ele sempre me auxiliou, ele sempre me orientou, ele sempre me deu aquele gostinho do que é o mundo jurídico, sabe? E ele sempre foi, assim, alguém que inspirava aquele ideal de todos os valores que a gente acha bacana ter um pai, sabe? Então foi aquela base para isso tudo começar a acontecer. E minha mãe é uma coisa insubstituível, sabe? Ela que sempre esteve ali todos os dias do meu lado. Os dias que são mais difíceis, que eles eventualmente aparecem, ela que estava ali pra gente conversar, pra eu falar o que eu tava sentindo, pra ela me dar um conselho, pra ela me dar um colo, um suporte, sabe? E ela que sempre deu apoio pros meus estudos e com ela que eu comemorei o primeiro segundo quando eu fui aprovado, sabe? Nossa, a sensação de você ligar pra essas pessoas que você ama e contar que você foi aprovado, putz,
é exatamente a maravilha que todo mundo que é aprovado conta, sabe? É até mais, sabe? É muito legal.